Norte. E você já imaginou chegar aqui na cidade de Acari e conhecer um artista que esculpe em cimento, sucata, vidro? E se isso for pouco para você, ele ainda transformou a casa dele num acervo gigantesco de arte, conhecido como a Galeria do Sonhador. E agora nós estamos aqui na casa de um artista muito versátil, Josenildo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do programa. E conta pra gente quem é Josenildo e como surgiu a ideia de transformar a sua casa nesse acervo gigantesco de arte. Inclusive feito tudo por você. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. A presença, aliás, de qualquer visitante que queira conhecer o meu trabalho a fundo. Isso é uma ideia solo que eu venho desenvolvendo há praticamente 2 anos, no sentido de reunir esse acervo num local só e organizado. Mas a ideia em si, ela já vem de muito tempo, talvez da minha infância. Como é que você parou e pensou assim, não, agora eu vou transformar a minha casa assim, eu quero que tenha um pouco de Josenildo em cada arte dessa? É um projeto antigo, novo? Nasceu de uma necessidade lúdica e depois de uma necessidade de você ter, por exemplo, uma residência. Mas se você fosse fazer uma residência com as poucas condições materiais que você tem, você não alcançaria aquela beleza que você queria. E a arte é uma maneira de você transformar materiais reaproveitáveis, lixo, desde que você organize e dê uma melhorada neles, uma repaginada, então aquilo se torna bonito. Se você for olhar a fundo aqui, você vai encontrar sucata em tudo que é lugar. Mas como elas estão deformadas no sentido de transformar em outras figuras, você vai ter uma certa dificuldade. E assim, é incrível, a gente chega aqui e se encanta. Eu falei para Josenildo que eu queria poder falar para você, falar com palavras a paz que eu senti quando eu entrei aqui. Porque é encantador, não dá vontade nem de ir embora. Obrigado. E Josenildo, me fala um pouquinho, você também é escritor, sobre o que você escreve. Você falou que tem um livro a ser publicado, é isso? Isso. Resumindo primeiramente sobre a arte, eu gosto de trabalhar muito animais, a natureza em si, a flora, mas quando você mistura tudo isso com surrealismo e coloca uma significação psicológica, talvez seja isso que deu encanto, esse enorme de associações. Você não vê nada puramente isolado. Não, há sempre incógnitas, vamos dizer, dentro dessa coisa caótica aqui. E o que é que tem tanto aqui? Quais as artes que tem aqui? Eu estou vendo que tem elefante, tem formigas, tudo feito com sucata. Isso, não existe um limite. Minha única limitação em arte é a reprodução de traços faciais. Eu tenho dificuldade de reproduzir pessoas. Nesse sentido. E música também eu não... Você não? Aí voltando à escrita, a escrita também eu vou nessa mesma direção. Ela é crônica, poesia, muito surrealista, com forte apelação psicológica também. Quem é o seu borderline? Tem um pouquinho de Josenildo dentro? Só para dizer o porquê de que ele surgiu, eu vou explicar uma coisa que eu vi na internet, que era um carro de mudança e o cara botou o nome da empresa de mudanças do Gaguinho. Ele transformou uma coisa que seria uma limitação dele numa ótima propaganda. Sim. Então, o senhor borderline, ele provém do transtorno borderline e eu acabei transformando essa limitação num mundo a ser explorado. Como é um tema que pouca gente conhece, mas é um tema muito sério a ser trabalhado, então eu juntei a utilidade, a informação e ao mesmo tempo dei um romance a isso. Então, borderline, o senhor borderline é um cara misterioso. É um personagem muito surreal, muito iconográfico. Muito surreal, muito misterioso, difícil até de decifrar. Isso, ele é um ser que ele não consegue se enxergar. Ainda que ele tivesse o mundo na palma da mão dele, ele se sentiria vazio. Me explica uma coisa, para que as pessoas venham visitar, como é que funciona? É aberto ao público, precisa ser agendado? Eu prefiro que agende a visita. No Instagram, Galeria Lar do Sonhador. Ou que passando pela minha porta, de repente queira entrar, se tiver aberto, estiver disponível. Eu gosto dessa visita esporádica.
Porque isso aqui é um hobby, eu não estou explorando isso comercialmente. Entendi. Então, Isso aqui faz parte de você. vou começar a cobrar uma taxinha simbólica para manutenção do espaço, já que eu estou abrindo a minha intimidade. Sim, claro. Então, é racional que eu faça isso. Josenildo, qual foi a peça aqui que você mais se identificou? Além do Sr. Borderline, além da história do Sr. Borderline, a peça construída que você fez, que você moldou, qual foi a que você mais se identificou? Aquele quadro existencialista. Lindo. Ele é um resumo da minha percepção de como eu me vejo no mundo hoje. E como é que você se vê no mundo hoje? É uma longa história que começa na Bíblia, passa pelo mundo material e vem até os ensinamentos de Cristo. Se você pudesse resumir em uma palavra ou em uma frase de como você se vê, como é que você conseguiria se decifrar? Não. Eu me vejo como uma névoa que o tempo todo se transmuda. Josenildo, eu queria agradecer pela essa rica entrevista, né? É perceptível o quanto que eu estou satisfeita de conversar com você. Obrigado. Porque eu me identifiquei, né? Eu Eu gosto dessa versatilidade, eu gosto dessas histórias, eu gosto de conhecer pessoas assim. E eu quero agradecer demais por você participar do nosso programa, tá certo? Muitíssimo obrigado também. E é isso, no próximo bloco tem muita coisa, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o famoso, o gigante gargalheiro. Tudo que eu queria agora era ter teu abraço, deitar no teu colo, me prender no laço. Eu vivo na saudade, fico aqui sozinho te esperando.